Você já imaginou ser tirado da prisão e, num único dia, se tornar o homem mais poderoso de todo o Egito? Parece um conto de fadas, não é? Pois foi exatamente isso que aconteceu com José, um jovem que nunca, jamais, desistiu dos seus sonhos. Fica comigo para descobrir como algo tão improvável aconteceu. Pausa tudo! Começou quando José era apenas um garoto sonhador. Lá na terra de Canaã, ele tinha sonhos incríveis e, cheio de entusiasmo, corria para contar aos seus irmãos mais velhos. Em um dos sonhos, ele via os feixes de trigo dos irmãos se curvando diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. Mas em vez de ficarem felizes, os irmãos ficaram com inveja. Eles riram dele, o chamaram de o sonhador. E a inveja foi crescendo tanto que, um dia, eles o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. Imagine a dor de José, traído pela própria família, longe de seu pai que o amava tanto. E agora, um escravo em uma terra estranha. Mas mesmo na casa de Potifar, um oficial do faraó, José não se entregou à tristeza. Ele trabalhou duro, com honestidade e dedicação, e Deus estava com ele. Tudo o que José fazia prosperava. Potifar viu isso e confiou tanto em José que o colocou para administrar toda a sua casa. Parecia que as coisas estavam melhorando, não é? Mas uma nova provação estava por vir. A esposa de Potifar tentou José, mas ele se manteve fiel a Deus e ao seu senhor. Furiosa por ser rejeitada, ela o acusou falsamente. Sem direito à defesa, José foi jogado em uma prisão escura e fria. De novo, uma grande injustiça. Ele poderia ter desistido ali, cheio de raiva e amargura. Mas, mesmo na prisão, José continuou a ser quem ele era. Um homem bom e prestativo. Ele pensava: eu não desisto, porque Deus ainda tem um plano para mim. Sua fé era inabalável. Logo, o chefe da prisão também notou a integridade de José e o colocou para cuidar dos outros prisioneiros. Foi ali que ele conheceu 2 servos do faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Uma noite, ambos tiveram sonhos que os deixaram muito perturbados. José, vendo a angústia deles, disse: contem-me seus sonhos. A interpretação não pertence a Deus? Ele interpretou os sonhos. Em 3 dias, o copeiro seria restaurado ao seu cargo, mas o padeiro seria executado. E assim aconteceu. Antes de sair, José pediu ao copeiro: por favor, lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas o copeiro, feliz com sua liberdade, esqueceu completamente de José. 2 longos anos se passaram. 2 anos em que José esperou, paciente, no esquecimento daquela prisão. Até que, uma noite, o próprio faraó, o homem mais poderoso do mundo, teve 2 sonhos misteriosos que ninguém conseguia decifrar. No primeiro, ele via 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo. Mas logo depois, 7 vacas magras e feias subiam e devoravam as gordas. No segundo sonho, 7 espigas de grãos, cheias e viçosas, cresciam, mas eram engolidas por 7 espigas, mirradas e secas. Faraó acordou, apavorado. Ele chamou todos os seus magos e sábios do Egito. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar o significado daqueles sonhos. O palácio estava em alvoroço. Foi nesse momento de desespero que o copeiro-chefe finalmente se lembrou. Ele correu até o faraó e disse: hoje me lembro das minhas falhas. Quando eu estava na prisão, havia um jovem hebreu que interpretou meu sonho com perfeição. Imediatamente o faraó mandou chamar José. Eles o tiraram às pressas da masmorra, o limparam, trocaram suas roupas e o levaram à presença do rei. Imagine a cena. José, um prisioneiro, agora de pé diante do trono do Egito. O faraó disse: tive um sonho, e ninguém consegue interpretá-lo, mas ouvi dizer que você tem esse dom. Com humildade, José respondeu: não eu, faraó, mas Deus dará a resposta de paz. Então, José ouviu os sonhos e, com a sabedoria que vinha de Deus, revelou o significado. Os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de grande fartura, que virão sobre todo o Egito.
Mas depois deles, virão 7 anos de uma fome tão terrível que a fartura será esquecida. Deus mostrou ao faraó o que ele está para fazer. Portanto, prepare-se agora. Escolha um homem sábio e prudente e o coloque sobre a terra do Egito para juntar comida durante os anos de abundância e estocá-la para os anos de fome. Faraó e todos os seus conselheiros ficaram maravilhados com a sabedoria de José. O rei olhou para seus servos e perguntou: poderíamos encontrar um homem como este? Em quem está o Espírito de Deus? Virando-se para José, o faraó declarou: visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio quanto você. Eu o coloco como governador de todo o Egito. Somente no trono serei maior que você. Naquele momento, Faraó tirou seu anel de sinete, colocou no dedo de José, o vestiu com roupas de linho fino e lhe deu o segundo carro mais importante do reino. O menino que saiu da prisão naquela manhã era agora o segundo homem mais poderoso do Egito. José governou com sabedoria e durante os 7 anos de fartura, armazenou tanto grão que era impossível medir. E quando a fome chegou, como ele havia previsto, o Egito era o único lugar que tinha comida. Pessoas de todas as nações vinham comprar grãos. E um dia, quem apareceu diante dele, curvando Osei, sem reconhecê-lo, seus próprios irmãos. O sonho de infância havia se cumprido. Após testá-los e ver que haviam mudado, José se revelou a eles. Em um momento de profunda emoção, ele os perdoou, dizendo aquelas palavras que ecoam até hoje. Não se entristeçam. Vocês quiseram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para salvar muitas vidas. Lembra daquele garoto sonhador que foi zombado e vendido? Ele nunca parou de acreditar, mesmo na cova, na escravidão ou na prisão. Ele sabia que cada passo, por mais difícil que fosse, fazia parte de um plano maior. Sua fé o transformou de prisioneiro em príncipe e de um sonhador desprezado em um salvador de nações. E você, tem coragem de continuar acreditando nos seus sonhos, mesmo quando tudo parece dar errado? Pense nisso. A sua jornada pode ser difícil, mas o seu propósito pode ser ainda maior do que você imagina. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas e comente aí embaixo. Eu nunca vou desistir dos meus sonhos. Um grande abraço e até a próxima!